Quem quer bênção? Amém. Todo mundo. Quem quer bênção? Temos falado sempre aqui que quem quer bênção tem que ser canal de bênção. Porque quem é canal de bênção é abençoado. Mas para você ser canal de bênção, só existe uma maneira, e temos falado sobre isso. Você só pode ser canal de bênção quando Deus controla, e Deus só controla você pelo poder do Espírito Santo. Nós, em geral, temos pensado sempre em receber, mas o Senhor quer que a gente se doe, porque Ele mesmo diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E mesmo para se doar, e para se doar para a obra de Deus, para o serviço cristão, você tem que ser pela ação do Espírito Santo. E quando nós lemos Atos 1:8, a palavra de Deus declarando ainda palavras de Jesus, quando ele esteve com os discípulos nos últimos 40 dias após a sua ressurreição, ele vai dizer: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ser discípulo de Jesus, ser testemunha de Jesus, e isto pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que viria, porque sempre ele esteve presente, mas não estava de uma maneira especial, agindo dentro daqueles que serviam a Deus de uma forma permanente. No período antes da vinda de Jesus, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo visitava pessoas. Ele entrava e podia sair. Em alguns ele ficava um tempo maior, em outros ele usava só por alguns momentos. Mas e a salvação naquela época? Era pela esperança, aqueles que criam sempre pela fé, mas a esperança naquilo que viria, no Messias que viria e no Espírito que viria. Tanto é que é chamado o Espírito Santo da promessa, que foi prometido desde os antigos profetas, que esteve presente, que de uma maneira especial preparava, convencia, levava as pessoas ao arrependimento, dava-lhes a fé, mas eles tinham que esperar, porque tudo aquilo que nós sabemos hoje sobre salvação, vida eterna, é presente do Espírito Santo, que vem a partir do momento em que realmente Jesus Cristo veio, fez tudo o que tinha que fazer, cumpriu todas as profecias, morreu na cruz, derramou seu sangue, ressuscitou e ascendeu aos céus. E a partir daí, o Espírito Santo passa a atuar numa nova dimensão, podendo entrar, ficar, levando as pessoas a uma vida, primeiro a conversão, depois a uma vida de santificação, de crescimento, capacitando essas pessoas também. Quando nós nos dispomos para o serviço de Deus, você quer trabalhar para Deus, pois além de estudar a palavra dele, e sabemos que cheios da palavra somos também cheios do Espírito, porque o Espírito inspirou a palavra, toda palavra é inspirada por Deus pelo Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, envolvendo todos os apóstolos, foi pelo poder do Espírito, esse Espírito que usou diferentes maneiras de falar, diferentes formas de conduzir as pessoas a entenderem e transmitirem e testemunharem, gravarem os seus testemunhos, de forma oral e depois de forma escrita, e que tem chegado até nós, também entendemos que o Espírito Santo tem preservado a palavra inspirada. E este Espírito Santo, ele fala pela palavra e é nos enchendo da palavra que nós vamos estar compreendendo o querer dele. Temos que estar orando para ter comunhão com o Pai. Quando oramos, não apenas para pedirmos as bênçãos, mas oramos para confessarmos os pecados, para permitir que o esvaziamento ocorra em nós, para que o Espírito Santo que já habita no coração dos que creem em Jesus possa preencher todos os espaços da nossa existência, da nossa mente, dos nossos sentimentos, conduzindo as nossas ações. Também nós temos que manter comunhão com os irmãos. É o que nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, quando fala para que não se embriaguem, a partir do versículo 18, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. Como? Falando entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Isto só acontece nos momentos de comunhão, como nós estamos tendo aqui.
Quando fazemos as celebrações, adoramos ao Senhor com cânticos, ouvimos a palavra, temos comunhão uns com os outros, crescemos nesta comunhão. E esse Espírito Santo agora, para aqueles que se dispõem, ele nos capacita com os seus dons. Esses dons qualificam você e eu para a execução das tarefas para as quais ele tem nos chamado. Há uma frase muito antiga, eu escuto desde criança: o crente que não trabalha dá trabalho. Porque, na verdade, o crente que não trabalha não cresce. Pega um carro, deixa ele parado uma semana. Conforme o carro, depois de uma semana, quando você vai ligar, você vai ter dificuldades. Se você fica com ele um mês parado, vai acontecer uma coisa que o pessoal diz é arriar a bateria. Descarrega. A bateria só é carregada à medida que o carro trabalha. Porque é o trabalho do carro que vai fazer aí todo o processo que só o pessoal que é da área entende. Eu não entendo, mas eu sei que eu tenho que dar partida, mas eu sei que o carro tem que funcionar sempre, não pode ficar parado muito tempo. Desta maneira é que eu vou ter o carro andando, funcionando, à medida que ele vai trabalhando. O trabalho recarrega e também o serviço cristão. Não adianta você se encher da palavra, não adianta você ter comunhão e estar aqui nas adorações, nas celebrações, não adianta você estar orando se você não está se colocando à disposição para servir ao Senhor. Você não vai poder ter realmente esse poder do Espírito trabalhando em você e você sendo um canal de bênção para outros, através do testemunho do Evangelho principalmente, ajudando outras vidas, edificando as pessoas. Por isso que a gente diz que edificar, evangelizar e exaltar a Deus são três coisas que andam juntas, uma depende da outra. É um círculo virtuoso, edificação, evangelização, exaltação e assim vai. Mas tudo isso é ação e você tem que trabalhar sob a orientação e no poder do Espírito Santo. Todo crente tem pelo menos um dom. Como dizia uma irmãzinha já querida, já não está mais conosco, com o Senhor, uma vez ela me perguntou: pastor, tem algum crente desdondado? Quer dizer, sem dom? Não tem. Ela criou a palavra lá, mas estava certa, não tem desdondados no corpo de Cristo. Todo crente tem pelo menos um dom. E quando a gente abre 1 Pedro, capítulo 4, lá no versículo 10, ele diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Cada um conforme o dom, pelo menos um dom você tem. Uma capacitação do Espírito você tem. Não existe o crente incapaz, que não pode fazer. Essa questão não existe na vida cristã. Você pode. Você pode estar doente, você pode estar até na cama. Eu soube de um irmão que ficou acamado muitos anos. Ele quase não conseguia falar, mas todos que iam visitar, ele dava um sorriso e falava assim: glória a Deus. Eu sei de pessoas que iam visitar aquele irmão, e aquele irmão falando pouco, porque ele podia falar muito pouco, ele recitava um versículo da Bíblia, e as pessoas saíam impactadas. Uma pessoa disse para mim: eu fui para consolar aquele irmão, eu saí consolado. Eu reclamava da vida quando eu via aquele irmão ali, mesmo do jeito que está, louvando a Deus, eu fiquei assim. Nós temos aqui na igreja, e quem não conhece a nossa igreja é convidado a participar dos nossos cultos, participar conosco. Você vai conhecer o pastor Pedro Wolfchenko, que hoje vem com muita dificuldade. Tem que irmãos buscá-lo. E quando ele traz, ele vem para cá, ele fica numa cadeira de rodas, quase que caindo do lado. Mas quem chega perto dele vai ter a alegria de ver a alegria dele, ver o sorriso dele. Ele está trabalhando e servindo ao Senhor. Até o último momento ele teve vindo aqui, mesmo às vezes escondido, pegando ônibus na época. Ele fazia isso, fugindo da família, até que um dia que eu tive que ir lá para dar uma bronca nele, para ele não andar mais. Pagamos o Uber para ele, ele vinha táxi, depois Uber, e mesmo assim ele tinha disposição. Todo crente tem um dom, você tem um dom.
e você tem que usar o dom que o Espírito já lhe deu. Agora, ele pode lhe abençoar mais, lhe dar mais dons. Por isso, nós temos que saber que o dom que eu e você temos é para o proveito dos outros. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, não é para os outros te darem parabéns ou dizer um amém bem forte quando você faz algo e você canta ou você prega, mas é para servir aos outros. O que você falou que os outros gostaram de ouvir através de uma canção ou de uma palavra, quando alguém vai elogiar, você pergunte, você está edificado? Estou, aleluia. É para isso que nós fazemos. É para isso que nós existimos. É para isso que nós recebemos os dons de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos encontrar essa palavra quando vai dizer assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados sobre os dons espirituais. Versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E o versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, e é para todos. Não é apenas para você se satisfazer, mas é que para a edificação dos outros e a edificação da igreja, salvação de vidas. Nós temos o dom de acordo com a vontade de Deus. Deus vai lhe capacitar e muitas vezes alguém diz para mim, como é que eu sei qual é o meu dom? É fazendo aquilo que você vai ter paz em fazer, fazendo aquilo que vai sendo necessidade e que você vai perceber que é, e orando ao Espírito Santo, ele vai lhe encaminhar para o ministério certo, para a ação certa. Às vezes, dentro da sua casa, fazendo alguma coisa, ele vai lhe usar também. Nós sabemos que também ainda em 1 Coríntios, no próprio capítulo 12, agora no versículo 11 e no versículo 18, a palavra de Deus continua dizendo assim, quando o apóstolo orientando a igreja sobre a questão dos dons espirituais que estavam sendo mal compreendidos naquela igreja, na época ali na igreja de Corinto, ele vai falando, o versículo 11, o versículo 18, ele vai caminhando, falando sobre os diferentes dons, explicando alguns dons que estavam se manifestando. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. E no versículo 18, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis, porque a igreja é comparada ao corpo de Cristo. E todo membro tem a sua função e todo membro tem o seu valor. Uma pessoa não conseguia entender, numa época que era muito comum as pessoas terem calo no dedo mindinho. Parece que hoje não tem mais tanto calo no dedo mindinho. Mas tinha uma época que, como tinha calo no dedo mindinho, não sei se era o tipo de sapato, sempre o pessoal falava o meu calinho de estimação, não pisa no meu calinho de estimação. E aquele calinho, né, aquilo que doía. Uma vez uma pessoa falou, olha, eu tinha vontade de perder esse dedo para não ter mais calo no dedo mindinho. Infelizmente a pessoa teve um acidente e perdeu aquela parte do corpo dele e o dedo dele teve que ser amputado. Depois de um tempo ele falou, que hora terrível aquela hora que eu falei que eu queria perder o dedo mindinho. Agora eu perdi o equilíbrio. Eu não consigo ficar mais apoiado nessa perna que não tem o dedo. O dedo mindinho ajuda você no equilíbrio. Então todos os dedos são importantes, até os menores. Por isso que a Bíblia diz que todos os membros do corpo, mesmo aqueles que nós não honramos tanto, têm o seu valor e são extremamente necessários. Você, com o dom que tem, por mais que os outros não estejam vendo, não estejam enxergando, mas o Senhor com certeza usa e Ele quer usar você e você tem que se deixar usar pelo Senhor para abençoar os outros e você será abençoado à medida que estiver abençoando os outros. Nós temos também, a palavra de Deus mostra que à medida que você vai se consagrando, você vai servindo e se consagrando, se enchendo e sendo cheio do Espírito, realmente Deus vai podendo usar você com outros dons e melhor, e com alegria você vai realizar tudo isto. Nós temos outros textos da palavra de Deus que falam sobre isto. Em Romanos, no capítulo 12, nós encontramos, a partir do primeiro versículo desse texto,
indo até o versículo 6, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente, em geral, usa só a última parte. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aqui fala sobre você experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável em todos os momentos. Nos momentos bons e nos momentos ruins você vai estar bem. Como o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque ele tinha aprendido com a consagração da vida, à medida que o Espírito de Deus o ia usando, ele sabia que a sua mente ia sendo renovada e ele experimentava esta alegria, porque ele tinha a certeza e a convicção de que aquilo em que Deus usava era bom, perfeito e agradável. Mas à medida que você se consagra, você vai ter esta experiência. Há dons que são temporários e há dons que são permanentes. Algumas pessoas entendem que alguns dons até já passaram e foram num período inicial do cristianismo e que hoje esses dons não estão mais presentes. Não concordo com esse pensamento. O que entendo pela palavra de Deus é que nós temos alguns dons que são manifestações e outros dons que se tornam presentes porque eles são exercidos nos ministérios da Igreja de Jesus. Por exemplo, quando diz assim, lá no capítulo 12 ainda de 1 Coríntios, ele vai falar que, assim como o corpo tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, e ele começa a dizer que os dons, quando a gente os tem, e aliás, um pouco antes disso, no versículo 4, os dons são diversos, o Espírito é o mesmo, 1 Coríntios 12, 4, há também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Todos os dons são pelo Espírito Santo, mas alguns dons que são para o serviço, para o ministério, e outros dons que são realizações. E o texto vai continuar dizendo no versículo 7, manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aí ele começa a falar de muitos dons que nem sempre são permanentes. Ele vai referir-se aqui, tem uns que têm fé, mas uma fé para realizar feitos sobrenaturais, outros dons de curar, outros operações de milagres, outro profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, e há outro a capacidade para interpretá-las. E aqui ele está falando das manifestações. O apóstolo Paulo, em um determinado momento no ministério dele, Deus usou tanto com dons de curar, dons de curar. A Bíblia não fala do dom das curas, mas dos dons de curar. Porque cada cura é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Que as pessoas chegavam a levar as suas roupas, encostavam no apóstolo, e levavam até os enfermos, encostavam a roupa neles e eles ficavam curados. A Bíblia descreve isso num determinado momento do ministério do apóstolo Paulo. Até demônios saíam. No entanto, em outro momento, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, eu deixei Trófimo é o nome de um amigo deles, de um companheiro de ministério deles. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Será que o apóstolo Paulo não orou pelo Trófimo? Será que ele não pediu a cura pelo Trófimo? Será que ele não impôs as mãos pelo Trófimo? Ele deve ter feito tudo isso. Mas Deus não quis, através de Paulo, curar Trófimo. Ele escreve ao mesmo Timóteo dizendo assim, não tome apenas água, mas água com um pouco de vinho, por causa das suas constantes dores de estômago. Água com vinho por quê? Porque muitas doenças que eles tinham eram causadas por vermes, por coleiformes fecais, que eram muito comuns, porque eles naquelas cidades não tinha uma rede de esgoto, o esgoto se misturava e a água, às vezes o poço não era cavado tão profundamente, então havia contaminação das águas. O vinho, por causa do álcool, tinha um efeito ele combatia
aqueles micro-organismos que eram ruins. Por isso, Paulo recomenda isso. Ele poderia ter ungido aquela carta, ter orado sobre aquela carta e falado: ó Paulo, ó Timóteo, quando você pegar essa carta, você encosta ela em cima do seu estômago e a dor vai desaparecer. Ele não podia ter feito isso? Mas Deus não quis usar dessa forma. Num outro momento, a roupa das pessoas encostadas nele levava cura. Porque naquele momento Deus não queria usar assim. E o próprio Paulo vai dizer lá, na segunda carta aos Coríntios, essa mesma igreja, ele vai falar, no capítulo 12, ele fala: eu tenho um espinho na carne. E a palavra espinho, ela quer dizer um espeto que dói. E ele falando sobre a fragilidade do organismo dele, tudo leva a crer que esse espinho era uma doença que provocava dor física em o apóstolo Paulo. Por isso que ele gostava de ter Lucas do lado dele, Lucas, o médico amado, que provavelmente passava remédios que já tinham naquela época, ervas, que ajudavam a aliviar as suas dores. E ele diz que esse espinho na carne, ele pediu 3 vezes. Não deve ter sido orações assim: ó Deus, me cura. Ele deve ter feito jejum, ele deve ter feito campanha de oração, ele deve ter realmente intensificado com súplicas, porque ele menciona súplicas. E o Espírito, e o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não quis curá-lo. Então, Deus não quis dar para ele o dom daquela cura. Cada cura é um dom. Por isso são manifestações. Você já deve ter tido a experiência de orar por alguém e na hora a dor de cabeça da pessoa passar. Você já teve isso? Eu já tive. Eu acho que cada irmão aqui já teve alguma experiência nesse sentido, orar pelo filho, né, e passar. E em outros momentos você ora por você e a dor não passa. Então, porque Deus quis usar você. Por quê? Porque o Espírito está conforme lhe apraz. O apóstolo Paulo dizia que aquele espinho na carne era para permanecer dele, porque aquilo era para esbofetear ele. Era um mensageiro de Satanás que servia para esbofetear, para ele não se acomodar na grandeza das revelações que ele tinha recebido. Então, nesse sentido, se Paulo tivesse, e ele fosse o curandeiro mor do cristianismo, imagina só, até o Paulo ia ficar orgulhoso. Opa, chega em mim, eu encosto em você, vem aqui. Daqui a pouco já tem a gente pedindo oferta para Paulo. Ele não ia viajar num navio qualquer, ele ia andar de transatlântico, né? Ele não ia ficar ali no camelo, ele ia andar de biga. E nesse sentido, Deus não quer. Esse camarada que diz que tem todas as curas, cuidado. Esse é o homem que Deus usa com o dom das curas. Dons de curar. Às vezes, Deus pode usar você com milagre, mas às vezes nunca mais usar você naquele tipo de ação. Então, por isto, tem dons que são manifestações. Agora, outros dons são para ministério, para serviço. São os dons permanentes. E você vai ler desses dons permanentes, lá em Romanos 12, a partir do versículo 6, ele vai falar assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia seja segundo a proporção da fé. E profecia aqui é uma palavra que exorta, edifica e consola. É a pregação, é a mensagem. E qualquer um de nós pode pregar, pode falar em cima da palavra, expondo a revelação que todos nós temos acesso, que é a palavra de Deus agora completa. Se é ministério, é o serviço diaconal, ajudar os outros em umas necessidades, dediquemos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, aquele que tem especialização em aconselhamento com dedicação. O que contribui com generosidade. Alguns têm o dom de contribuições. Eu conheço pessoas que eles não devolvem a Deus o dízimo. E pessoas que são muito, muito ricas. Sabe o que eles devolvem para Deus? 90%. Tem um dos maiores empresários do Brasil na área de construção civil, são 2 irmãos crentes em Jesus. E eles vivem com 20%. Eles são funcionários da empresa, porque a empresa é de Deus. Sim, criaram uma fundação. Nesse sentido, nós temos que saber que é um dom que a pessoa tem de liberalidade, como Deus usa. A Rádio Transmundial, já falei aqui, tem um dos parceiros da rádio
que praticamente dá metade. E Deus abençoa esse homem tremendamente. Um dia disseram que ele estava vindo e ele estava preocupado se ele ia conseguir chegar. Eu falei, mas a empresa aérea dele deu problema? Ele falou, não, o avião dele deu, ele não veio no jato principal, ele veio no outro. E o camarada, eu acho que ele vive com o dízimo. Deus o abençoa como ele abençoa outros. É o dom da liberalidade. Mas é um ministério. O ministério dele é servir com os recursos que Deus deu para ele. E começou do nada. Conheço a história dele. Então, nesse sentido, são serviços. Esses dons são dons permanentes. E são dons que a gente precisa muito para fazer. A profecia não é só pregação. Você, quando canta, você está profetizando também. Por isso você tem que fazer isso com dedicação. O ensino que fazemos, até mesmo no ministério infantil e em qualquer outra área, você tem que fazer isso. E precisamos de pessoas que têm esses dons permanentes. O Espírito Santo e o mundo. Realmente, Deus quer que nós estejamos em todo o mundo. Por isso é dito que o poder viria para que nós fôssemos testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se não dá para eu ir, eu envio, eu oro, contribuo. Nós estamos tendo gente que está se preparando para ir para os confins da terra. E eles estão se preparando com alegria e nós temos que segurar as cordas aqui. Vamos ler juntos essa frase? Se nós, todos, se nós não nos entregarmos ao Espírito Santo para alcançarmos a plenitude e o poder dele, tanto para pregar como para viver dignamente, muitos dos não salvos não serão trazidos a Cristo. Mas alguém diz, mas pastor, a Bíblia não diz que os eleitos, eles vêm? Sim, de alguma forma vêm. Mas se algum eleito deveria ser trazido por você e você não está trazendo, Deus vai falar a ele, eu sei. Mas depois Deus vai cobrar de você. Por você não ter sido e não se deixar usar para isso, para aquela pessoa que outro levou a Cristo, de outra forma talvez foi, mas poderia ter ido antes e essa pessoa poderia ter sido muito mais útil. Sim, eu não duvido da eleição, não duvido da soberania de Deus, mas eu também não duvido da responsabilidade humana. Deus é soberano. Ele faz o que quer, como quer, mas cabe a mim. E eu não sei até onde vai a parte da soberania e da responsabilidade. Mas a minha responsabilidade é o quê? Ir e pregar e testemunhar aonde eu estiver. Começando na minha Jerusalém. Começando no meu trabalho, na minha família, na minha rua. Eu tenho que fazer isso. E isso só pelo poder do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você tem que ser instrumento, mas você tem que abrir a boca para que o Espírito Santo use as suas palavras com unção e penetre nos corações. E você vai ver que bênção é. Quem aqui quer bênção? Eu. Vamos ser canal de bênção pelo poder do Espírito Santo. Amém? Pai querido, completa a palavra em cada coração, em cada vida daqueles que estão aqui, dos que estão em suas casas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.